A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui em mais um dia para meditarmos na palavra santíssima do Senhor nosso Deus. Grande é o poder na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Hoje iremos meditar na palavra que se encontra em Êxodo, capítulo de número 7. Vamos orar para estarmos iniciando a leitura. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor, todo poder em cima nos céus e embaixo na terra é do Senhor, pois o Senhor é o Deus todo-poderoso, só o Senhor é Deus, o Deus dos deuses e Senhor dos senhores, aquele que tudo pode e contempla cada um que anda conforme a vossa santíssima vontade para dar vitória a cada um e também aqueles que andam de maneira errada para fazer justiça, porque o Senhor é um Deus justo. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento através da leitura da palavra santa do Senhor, nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O capítulo de número 7 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão. Como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim, como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. O próximo subtítulo diz: O coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. Próximo subtítulo: A primeira praga: as águas tornam-se em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tu a vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Sai.
como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio. Louvado seja Deus, somente até aqui. Podemos ver aqui no capítulo de número 7, a primeira praga, né? Que as águas tornaram-se em sangue e federam ali nos narizes, né? Ali dos egípcios, né? Cheiraram mal, os peixes morreram e ali gerou um grande, né? Um grande aborrecimento ali para Faraó, mas mesmo assim ele endureceu seu coração, né? E os magos do Egito também fizeram, né, aquele mesmo sinal ali com seus encantamentos, né, com as suas magias, e ele, cada vez mais, ele endurecia o seu coração para não deixar sair dali o povo de Israel. Mas isso não era segredo para o nosso Deus, pois o nosso Deus, ele já tinha avisado para Moisés que ele endureceria o seu coração e não deixaria sair dali o seu povo. E através disso o Senhor faria ali muitas maravilhas e muitos sinais, né? Daria muitos sinais ali diante daquele povo de Israel. O nosso Deus, ele é Deus poderoso e ele pode tudo. E ele mostrou ali, né, para aquele rei, né, para Faraó, quem verdadeiramente era Deus. Aquele homem tinha um coração duro, um coração voltado para si mesmo. Ele se achava ali o Deus, né, o Todo-Poderoso ali na terra do Egito. Para ele não havia nenhum outro que pudesse, né, fazer com que ele viesse a sair ali do seu trono. Mas Deus é Deus, né, que coloca no trono e que também tira do trono. Deus é Deus que exalta e é Deus que humilha. E Faraó teve que aprender, né? Vamos ver as próximas pragas, né? Essa é apenas a primeira, que já foi uma praga grandiosíssima, né? Diante ali dos olhos de Faraó, mas mesmo assim ele endureceu o seu coração. E nos próximos capítulos vamos ver outras pragas, né? Que o Senhor nosso Deus enviará àquela terra. E então, né, que possamos meditar mais na palavra do Senhor, pedir ao Senhor, né, livramentos para que nenhuma dessas pragas que atingiu o Egito venha atingir, né, a nossa vida, os nossos parentes, venha atingir o lugar que habitamos, que o Senhor, ele é Deus que vê todas as coisas e o mundo está corrompido, assim como o Faraó, muitos têm o seu coração endurecido, né, para não ouvir a palavra do Senhor, não aceitam, não querem entender, para que não precisem buscá-lo, né? Porque todo aquele que entende deve buscar o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Podemos ver aqui, né, a maravilha que o Senhor fez, né? A vara, né, o cajado ali de Arão se transformou em uma serpente, e então os magos também, com as magias dele, fizeram o mesmo, e as varas, os cajados dele se transformaram em serpentes, mas mesmo assim o nosso Deus mostrou quem prevalecia. O cajado de Arão devorou todas as outras ali, todos os outros cajados, as outras varas, e devorou cada uma, né, daquelas serpentes que existiam ali. Imagino que foi pavoroso, né, aos olhos de quem estava ali ver aquele monte de serpente, né, aquela luta ali. E o cajado de Arão, ele prevaleceu sobre todos aqueles. O nosso Deus, ele é Deus que prevalece. E ele é fiel para com cada um de nós. Por aqui, meus irmãos, está chovendo, trovejando, né? Aí, por isso, o motivo de eu estar gravando aqui, dentro de casa, a chuvinha boa, louvado seja Deus. Grande é o poder do Senhor, né? Na minha vida, na vida de cada um.
Quando Deus manda chuva, Ele manda na casa do justo e na casa do injusto. As bênçãos do Senhor são para todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia de hoje e eternamente. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui, meditando na Santíssima Palavra do Senhor e buscando entendimento, buscando aprender mais do Senhor. Eu sei e nós sabemos que o Senhor é Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. E cada um dos irmãos que verem, né, visualizarem o vídeo, né, porque também são servos do Senhor Deus Todo-Poderoso, porque não é qualquer pessoa que para meditar, para assistir a palavra do Senhor, ainda mais sendo postado, né, de uma maneira simples. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor venha nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, nos revestir com o vosso santíssimo poder, o poder dos altos céus, pois todo o poder em cima nos céus é do Senhor e embaixo na terra é do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré, Todo-Poderoso. Nosso Deus Trino, nosso Deus Santo, nosso Consolador Espírito Santo, nosso Jesus Cristo de Nazaré, o nosso irmão mais velho, né? O Deus Todo-Poderoso, né? O nosso Deus e Pai amado. Que o Deus Trino, né? O Deus único, o Deus verdadeiro, seja louvado pela minha vida e pela sua vida, hoje e eternamente. Que todos fiquemos na paz de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.